jovem com deficiência foi vítima de abuso sexual em Chapecó, no oeste do estado. O crime aconteceu no bairro Presidente Médici. O menino saiu de casa logo no início da noite para visitar parentes. Quando estava retornando, já de madrugada, se perdeu no caminho e foi abordado por 6 homens que o levaram em uma construção perto de sua casa e tentaram abusar sexualmente. Após o crime, a vítima voltou para casa e contou para a família o que tinha acontecido. A polícia realizou buscas e prendeu em flagrante 4 homens que foram reconhecidos pela vítima. Os acusados foram encaminhados para o Presídio Regional de Chapecó e vão responder por tentativa de estupro de vulnerável. Os policiais continuam em busca de informações, né, que possam dar conta da identificação desses outros 2 coautores. E aí a gente aguarda também a conclusão do exame pelo IGP. A polícia continua as buscas para tentar identificar outros 2 acusados que conseguiram fugir. Como as investigações ainda não foram concluídas, os acusados não tiveram os nomes divulgados. E um dado preocupa os pedestres. Em Joinville, um estudo aponta que o número de atropelamentos aumentou quase 22% nos últimos 8 anos. A aposentada Maria dos Reis Ribeiro foi atropelada hoje no centro de Joinville. A mulher de 65 anos foi levada pelos bombeiros para o Hospital São José em estado grave, com traumatismo craniano e fraturas pelo corpo, e continua internada. Um estudo apontou que o número de atropelamentos aumentou quase 22% nos últimos 8 anos na cidade. Em 2008 foram 1.104 casos e neste ano, até o início de dezembro, já são 1.140 e a maioria em períodos de pagamento de salário. Consequentemente, os custos à saúde aumentam. Cirurgias que estavam agendadas precisam ser remarcadas. E às vezes, os bombeiros ficam sem macas, porque elas acabam servindo de leitos para os acidentados. Acaba acarretando essas questões de equipamentos, enfim, né? Bombeiro, mas também hospitais, né? Porque você tem uma demanda maior do que você consegue atender. É necessário, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que exista também conscientização de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Você passa a ter algumas questões, por exemplo, de cirurgias que estavam marcadas, que são desmarcadas, enfim, você tem uma sobrecarga no sistema. Os moradores de Gaspar estão apreensivos. A culpa é da crescente onda de violência no município. No município de apenas 55 mil habitantes, a violência chama a atenção. Somente neste ano foram 12 homicídios, quase o dobro de 2008, quando foram registrados 7 assassinatos. Os casos mais recentes aconteceram nesta madrugada. Giovanni Gonçalves e Zamir Silvestre, ex-detentos, foram mortos com golpes de faca. Um deles sofreu 30 perfurações. Criminalidade que preocupa a população. Minha casa já foi assaltada há poucos dias, está bem complicada. A coisa a respeito da segurança está bem complicada em Gaspar. Infelizmente, hoje a gente não se sente seguro e não pode confiar muito nem na polícia. Segundo a polícia, apesar da intensificação do patrulhamento, outros fatores têm contribuído para o aumento da violência na cidade. Nós temos que aliar a repressão com a prevenção. E nisso aí, nesse meio, nós temos que tratar os dependentes. Por que temos que tratar? Porque se há o tráfico é porque há o consumo. E se há o consumo é porque há pessoas doentes. E a Receita Federal aumenta a fiscalização contra produtos contrabandeados no estado. O resultado foi o aumento das apreensões. Segundo a Receita Federal, quase 46% das apreensões corresponde a materiais de transporte, como peças de caminhões e ônibus. Em seguida, com 23%, estão bebidas e cigarros. O restante, 13%, são aparelhos eletrônicos e DVDs. Neste ano foram abertos 593 processos na Delegacia da Receita de Joaçaba. Em 2009, a Delegacia da Receita Federal daqui de Joaçaba, que abrange 128 municípios do Oeste e Meio-Oeste catarinense, apreendeu quase 9 milhões de reais em produtos contrabandeados do Paraguai. O valor é 20% maior que em relação ao ano passado. Todo produto descaminhado, contrabandeado, ele gera um produto para toda a sociedade. Para os órgãos públicos, pela diminuição da arrecadação. Para o trabalhador, porque ele restringe o mercado de trabalho aqui no Brasil. As pessoas detidas por contrabando respondem criminalmente na justiça. Quem é pego transportando cigarros do Paraguai, além de ter o veículo retido,
paga uma multa de R$2 por carteira contrabandeada. Quem tem apreendido mercadorias fica sujeito a uma representação fiscal para fins penais e poderá ser processado na justiça pelo crime de contrabando e descaminho. E aumenta a procura por imóveis para a temporada em Balneário Camboriú. 80% das casas e apartamentos disponíveis já estão reservados. Os turistas que pretendem passar a temporada em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, devem antecipar as reservas de casas e apartamentos. A procura já supera as expectativas e os valores das diárias começam a aumentar. No ano passado, com a crise pós-enchente, os aluguéis baixaram quase a metade. Este ano já está difícil encontrar um imóvel por menos de R$300 a diária. Mas, de acordo com os corretores, daqui a pouco vai ser difícil encontrar qualquer imóvel, não importa o valor. Em torno de 80% dos imóveis, acredito que em Balneário Camboriú, hoje já estão sendo locados. Acredito que até o dia 20, 21, 22 de dezembro não tenha mais nada para se locar em Balneário Camboriú. Este grupo tem uma tarefa ainda mais difícil. Além de uma casa, eles procuram uma sala comercial para abrir um negócio durante a temporada. Tá difícil pela procura, tá difícil pelos valores também, né? Tem salas que variam de 5 a 10 mil reais, mas pelas experiências das pessoas que a gente conhece, compensa. Crianças carentes do maciço do Morro da Cruz, aqui em Florianópolis, receberam hoje brinquedos e kits de higiene. Os produtos foram doados por funcionários de empresas de comunicação, entre elas a TVBV, que arrecadou kits de higiene. Também foram entregues cestas básicas, materiais escolares e muitos presentes que fizeram a alegria da garotada. Olha que lindo! Com o início das férias escolares, aumentam os riscos de acidentes domésticos. Os pais precisam ficar atentos e também seguir algumas dicas. É uma correria danada. Nas férias, eles querem mesmo é brincar. Mas os pequenos, enquanto se divertem, podem, sem querer, acabar se acidentando. Por isso, alguns cuidados são necessários. Andréia, mãe de Bernardo e Francisco, conhece bem os riscos. Atenta, ela não se descuida. Procuro esconder o que ele não pode pegar, objetos cortantes, produtos de limpeza, sempre deixo no alto, em local que ele não tem acesso. Todos os anos no Brasil, 6 mil crianças morrem vítimas de acidentes domésticos. 40 mil ficam com algum tipo de sequela. Muitos são fatalidades, mas em 90% dos casos, os acidentes podem ser evitados. As crianças durante o primeiro ano de vida. A gente tem em primeiro lugar os protetores de tomada, que são peças de plástico como essa, que tem a cara de um ursinho, mas as mais interessantes são aquelas lisinhas. Outra peça interessante é o quê? O protetor de quina. Esse aqui é um objeto de espuma que a gente usa para colocar na porta. Uma outra coisa muito interessante é medicações com tampa à prova de criança, mas o mais importante de tudo, deixar a medicação fora do alcance da criança. Realmente com criança em casa a gente não pode descuidar um minuto sequer, né? Não dá pra piscar, né, Gregório? É isso que a gente fala. E, Samanta, a gente vê também, a gente viu ali o pessoal brincando na beira da piscina, cuidado com os remédios, mas muitos produtos de higiene, a gente vê até as pessoas armazenando em garrafa de refrigerante. Tem que cuidar realmente. Boa noite. Boa noite. Bom, o uso dos produtos em casa, ao contrário do que pode parecer, são muitas vezes extremamente perigosos. Os produtos de limpeza hoje decorrem de um grande grau de toxicidade e que acabam prejudicando diretamente a saúde e o meio ambiente. Uma pesquisa da doutora em engenharia química Sônia Hess nos alerta de uma forma peremptória sobre esses perigos. Por exemplo, a água sanitária, ela solta um vapor de cloro. Isso pode atrapalhar e prejudicar as mucosas, inclusive dando danos aos pulmões de uma forma impressionante. Muitos ataques de problemas respiratórios não decorrem de outra coisa senão, por exemplo, da água sanitária. E não é só a água sanitária. É o produto de limpeza do detergente, por exemplo, outros produtos como alguns cosméticos e o que se ingere, inclusive, como aquele adoçante com aspartame, hoje ele está relacionado com câncer, e não só com câncer, mas também com doenças mentais, com uma degeneração
mental. O que acontece é que as crianças não têm capacidade de avaliação, mas nós temos. E eu diria ainda que é muito mais interessante a gente resgatar algumas coisas, como o velho sabão de coco, como, por exemplo, um vinagre para tirar, que ele é ótimo como antibactericida, como um alquinho. Esses produtos são tão eficientes, se não mais, que uma água sanitária e que outros produtos que podem gerar problemas que nós, de fato, não temos o menor interesse que eles aconteçam com as nossas crianças.